Saudações rubro-negras, meninas e meninos que acompanham o Papo Fla Maior. Renovações no Flamengo, tem jogadores aí que estão com contratos já praticamente vencidos, né? Praticamente não, já estão vencidos. Entre eles o nosso goleiro, Matheus Cunha, né? O goleiro número 2, supostamente número 2, mas um goleiro que tem aí já tem uma certa história conosco, né? Eu acho esse goleiro muito bom, mas a gente vai perder esse goleiro, né? Eu espero que o Flamengo esteja se preocupando com isso, né? Porque além do Matheus, né, tem mais 4 jogadores aí, incluindo o Varela. Incrivelmente, a gente sempre discute isso, eu e o Miguel, que a importância do Varela agora nas reclamações, até o Arrascaeta ficou preterido em relação ao Varela, visto que a gente também está perdendo aí logo, né? Acredito que nesse mês vai estar resolvendo isso nos próximos dias, o Wesley saindo do Flamengo, né? Espero inclusive que seja uma boa multa aí a ser paga, o jogador tenha sido vendido por um valor bem interessante, o Wesley, porque entre ele e o Varela eu prefiro o Wesley. E você de casa, prefere o quê? Mas eu quero saber de você de casa o seguinte: você já está inscrito no canal? Aqui é o Papo Fla Maior, a gente fala de Flamengo 24 horas aqui, ó. Mengão, o conteúdo aqui é só Flamengo. Vem com a gente e eu gostaria muito, humildemente pedindo aí a sua inscrição, o seu like, seu comentário, comentem sobre esse assunto, sobre outros que a gente fala aqui. Eu, quando estou fazendo meus vídeos solos, ou quando chamo o meu convidado, Miguel, que é do canal Bora Falar de Futebol, e a gente está sempre discutindo aqui. Em breve outros convidados aí também poderão aparecer. Então vem com a gente, Papo Fla Maior, a gente está aqui, a gente precisa disso para que o canal evolua e a gente traga mais informações sobre o Flamengo. É mais uma fonte de informação e provavelmente pode se tornar uma grande fonte de informação. O Flamengo iniciou a temporada de 2025 com 5 jogadores no último ano de contrato. Entre eles, o clube renovou com o Pulgar e ainda negocia com o Varela. Agora, há 3 atletas que podem assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de 1º de julho, mas foi o dia que venceu. Eles podem sair de graça em dezembro. O Flamengo recebe esse alerta, né? Então, o goleiro Matheus Cunha, zagueiros Cleiton e Pablo. A gente já falou muito sobre o Pablo aqui, enfim. Eu acho até que foi ruim para o Pablo a escolha que ele fez em não correr atrás de outro time. Ficou ganhando o salário alto, foi contratado na outra gestão, e o Felipe Luiz não tinha planos para ele, para o Cleiton. Eu acho que o Cleiton também é um ótimo jogador, mas enfim, né? A gente precisa fazer dinheiro. Mas tá aí, ó, jogadores saindo sem o Flamengo ter aproveitamento financeiro disso. Mas como foi criado, foi cria no caso aí o Cleiton, foi cria do Flamengo, então pode haver negociações lá na frente onde o Flamengo tenha algum tipo de lucro. O Pablo segue treinando no Flamengo, na rotina turno inverso do elenco principal, ou seja, ele treina num horário diferente, não treina junto com... Que situação, né? Enfim, o zagueiro tinha expectativa de uma transferência na janela de abril, mas não recebeu propostas. Rapaz, a tendência é que cumpra o contrato. Pablo pode ficar recebendo salário alto aí até o final do ano. Matheus Cunha, com 24 anos, também está saindo sem o Flamengo receber nada, provavelmente vai sair, e está na mira de clubes brasileiros, tá? Agora, notícia bomba, galera. A gente, na verdade, já até esperava tal coisa, e o Flamengo, eu espero muito que o Flamengo esteja preparado, inclusive mirando a substituição desse nosso jogador, de muita importância, tanto para a história do Flamengo nos últimos anos, não só pelo que jogou aí nos últimos meses, mesmo com esse problema, e também no Mundial, ele foi muito importante para o Flamengo, já é história no Flamengo, e a gente torce para que ele passe por isso
imune, né? Que ele consiga provar a sua inocência. A gente está falando do Bruno Henrique. STJD recomenda denúncia contra Bruno Henrique por conduta intencional prejudicial ao Flamengo. Aquele caso lá do jogo contra o Santos em 2023. O inquérito concluído em junho apura um cartão amarelo recebido pelo jogador na partida contra o Santos. Galera, isso é tão sério que realmente há esse risco do Flamengo perder o Bruno Henrique de 6 meses a 1 ano de suspensão. Ou seja, né, pela idade dele, praticamente final de carreira. Mas o pior não é isso. Isso também tem questões penais. E aí, meu amigo, aí é papo até de prisão. Ou seja, o Flamengo vai ter que colocar advogados à disposição, o próprio Bruno Henrique já deve estar correndo atrás disso, pagando seus advogados por fora. Meus amigos, é só notícia bomba, mas tá a hora do Wallace Ian aí, né? Começar a crescer. Esse moleque aí é muito bom. Eu estava assistindo a matéria do Mauro César Pereira, que ele olha para o Pedro da seguinte forma, né? O Pedro foi jogar o Mundial. Praticamente o Pedro não entrou em campo durante os 4 jogos que o Flamengo teve, né? O Pedro foi banco. E a gente até já comentou sobre isso aqui, dificilmente o Pedro, com as características que tem, será titular com a gestão Felipe Luiz. Contudo, a gente sabe que a gente vai precisar de atacante. Então aí está na hora como é que o Mauro César Pereira lidou? Ele lidou como se fosse um intercâmbio, né? Mesmo que de longe, sentado no banco, o Pedro pode ter olhado o desempenho do Harry Kane, né, jogador do Bayern de Munique, que é um atacante de primeira linha, fecha aspas. No caso, o Pedro olhou de longe o Harry Kane e possa se inspirar vendo o comportamento de um centroavante de primeira linha. Bom, o que vocês acham? O Pedro pode chegar nessa primeira linha citada aí pelo Mauro César? Bom, eu acho até que sim, mas para isso ele tem que ter oportunidade com o Felipe Luiz. Deixe o teu comentário, eu quero saber o que você pensa. O Flamengo teve aí um dia de chegada no Rio de Janeiro e vai ter folga até sexta, porque no sábado o time precisa se reapresentar para treino e já a programação para o retorno da temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Lembrando que vai ser uma fase dura, tanto as oitavas da Liberta quanto as oitavas da Copa do Brasil, e manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Ou seja, galera, tem 3 super campeonatos. A cabeça do Felipe Luiz deve estar assim, ó, o que ele vai fazer, eu não sei. Eu confio no Felipe Luiz, acho que ele tem preparo para isso. E a gente tem que acreditar e fechar com o cara, né? E aí, lembrando, hein, final do ano também tem Mundial, campeão da Libertadores, Intercontinental, né? Agora é chamado de Intercontinental. A parada do Roma entrou na briga por Wesley, treinador do time, já fechou, tá dizendo aí a coluna do Fla, treinador do time, Roma, já fechou com o lateral do Flamengo no passado. Então, galera, um dos times aí que estão visando a chegada, né, do reforço chamado Wesley, ou seja, vai tirar o Wesley do Flamengo. E aí a gente fica pensando sobre tudo isso, né? Como é que deve estar a cabeça do Felipe Luiz. Olympiacos mira a contratação de Léo Ortiz, famoso General Ortiz, do Flamengo. Então a gente também tem essa, e a grana é altíssima, a grana é super alta. A gente está falando de muitos milhões em jogo. E aí eu fico preocupado, porque o Léo Ortiz tem sido não estou dizendo exatamente pelo jogo contra o Bayern, mas o Léo Ortiz tem sido muito importante para essa fase do Flamengo, nessas últimas 2 temporadas. Eu acho que o Léo Ortiz, inclusive ele está dizendo que está focado no Flamengo até o final do campeonato. Que campeonato? Campeonato Brasileiro? Final do ano, então. Então o Flamengo tem que pensar em manter esses caras nesse nível. Léo Ortiz, né? Tem aí a chegada do Jorginho, mas a gente vai precisar ter sempre uma vaga boa
para um cara desse nível na nossa zaga, porque não adianta meio campo sem zaga. E a gente tem hoje uma zaga que está ficando muito boa, e gente que já jogou na Europa, como Danilo, Alexandro, e enfim, né? Perder o Léo Ortiz agora eu acho que não seria uma boa. Deixa o teu comentário aí. Léo Ortiz é insubstituível? Quero saber a sua opinião, voltando a esse assunto aí do nosso querido Bruno Henrique, que a gente torce por ele, né? Presumo que vocês de casa também torçam por ele. A gente sabe que abre esse espaço para o Pedro. E no caso, na gestão Felipe Luiz. Nesse caso da gestão do Felipe Luiz, o Pedro pode vir a ser destaque maior, mas a gente precisa daquele cara ali pela esquerda correndo, que a gente não viu isso muito ainda no Cebolinha, e talvez, acredito que a gente não vai conseguir ver essa qualidade toda, qualidade, correria, talento, disposição que o Bruno Henrique tem no Michael, né? Então deixa o teu comentário, eu quero saber de você. O que vocês acham que está acontecendo com o Flamengo nesse momento? A gente tem boas chances de Campeonato Brasileiro, N é campeão, Copa do Brasil, pentacampeão, penta não, hexa, né? E também agora a nossa querida Copa Libertadores, que a gente busca o tetra. Quero que vocês nos acompanhem aqui no Papo Fla Maior. Deixa o teu like, comenta com os amigos, manda esse vídeo para as pessoas que gostam e também aqueles que não gostam, mas vivem do Flamengo, porque todo mundo vive de Flamengo, gostando ou não, todo mundo quer saber como é que o Flamengo tá. Vem com a gente, Papo Fla Maior. Saudações rubro-negras!